sei nem como agradecer a Deus por me conceder este privilégio tão grande de pregar a sua palavra, de estudar e de ter essa oportunidade de meditar. Eu não sei, Deus é tão gracioso, tão bondoso. Ele nos usa apesar de nós, né? Então, a Ele toda a glória. E eu agradeço a vocês essa oportunidade de poder falar e compartilhar desse estudo do Apocalipse. Bom, nós vamos hoje tratar do segundo capítulo de Interlúdio. O primeiro foi o capítulo 10, que nós já vimos, que é um interlúdio e que mostra como Deus quer que a sua igreja se alimente da palavra, se fortaleça na palavra, na doutrina, se prepare, e assim preparada, pregue, né, a palavra de Deus. Vai sentir doce no paladar, a palavra é mais doce que o mel, mas também vai sentir o amargo no estômago, que tem a ver com a tribulação, a perseguição, a oposição na pregação do Evangelho, que essa é a conotação desse doce, desse amargo. Também a palavra do Senhor é doce pela salvação, mas é amarga para os que rejeitam. Mas agora vamos para o segundo capítulo de Interlúdio, antes da 7ª trombeta. E nós estamos nos aproximando do fim. Então, esse capítulo 11 aqui é um interlúdio da 7ª trombeta. Eu vou ler, então, o capítulo 11, os irmãos acompanhem aí. Diz assim: a gloriosa, bendita, inerrante, autoritativa, bendita, divina, inspirada, palavra da boca do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, grande Deus e Salvador. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que nele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão os pés à cidade santa. Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas as 2 oliveiras, os 2 candeeiros, que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio,
um espírito de vida vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sob os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram a grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu décima parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. Nesse terremoto, 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo atemorizadas, deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que, sem demora, vem o terceiro ai. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor, Você tem que tirar do lá, seu Cristo, tira lá. e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados Aí, agora que entendeu. Olha lá. diante de Deus, prostraram Agora você põe O quê? e adoraram Clica aí a no Deus. som, põe isso aí. Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que eras, porque Você tem que tirar ele do áudio, né? Vê alguma coisa. Eu consegui tirar um dia. Que faz mexendo, eu consegui. passaste a reinar. Eu também estava assim. Na verdade, as Vou botar com o áudio nações do computador. se Aparece no enfureceram. teu. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para seres julgados dos mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruires os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha nos céus, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Que Deus aplique sua palavra ao nosso coração. Vamos orar, Senhor, mais uma vez buscamos tua presença. Rogamos que o Senhor tenha piedade de nós e nos assistas aqui com o teu Espírito Santo, na compreensão, Senhor, da tua santa e bendita palavra. E que seja para a honra, a glória do Senhor Jesus Cristo, aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a quem queremos seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, hoje e para sempre. Pedimos isto, Senhor, humildemente, com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, eu não sei, acho que vai dar para expor todo o capítulo, mas pelo menos a parte aqui, primeira e introdutória, e as duas testemunhas. Esse talvez seja o capítulo mais difícil para os estudiosos do Apocalipse, pelo menos é o que eles dizem. E é mesmo. Há muitas ideias e linhas e pensamentos. Nós vamos seguir, evidentemente, aquela que nós temos seguido, que é a linha desse paralelismo progressivo, lembrando que o Apocalipse não é um livro como qualquer outro, em que se lê cronologicamente, e também lembrando do simbolismo, que é muito forte e que nós temos que observar, né? Nós não somos literalistas, né? Nós cremos na palavra de Deus como literal, mas também cremos que Deus fala através dos símbolos. E, especialmente, neste capítulo, nós vamos ver muitos símbolos. Uma coisa importante antes de eu iniciar é que, nesse interlúdio, nós temos um propósito que envolve os dois capítulos, que é a grande comissão, a convocação da parte de Deus para a obra missionária da Igreja, na sua missão de proclamar o Evangelho. Não é? Nesta dispensação, desde que o Senhor subiu aos céus, ele deixou esta comissão, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, prometeu o Espírito Santo para
que eles fossem cheios e tivessem, então, poder para pregar o evangelho em todo o mundo, né? Como vemos naquela palavra de Atos 1:8. E, assim, os 2 capítulos tratam desta comissão de proclamação do Evangelho. Como já vimos no capítulo 10, com o meu livrinho Para Profetizar, e João representava a igreja, que tem que comer do livrinho e profetizar, e evangelizar, e pregar o Evangelho. Agora, no capítulo 11, a mesma coisa. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram, mas deixa de parte, de lado, não meças o átrio exterior do santuário, não meças, porque foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão os pés à cidade santa. Bom, primeira coisa, que santuário é este? É muito importante. Os dispensacionalistas, aqueles literalistas, acham que se trata de um templo que será reconstruído, que os judeus vão reconstruir um templo para restaurar, trazer de novo todo o culto que era feito no Velho Testamento, inclusive sacrifício de animais e tudo. Essa é a ideia que eles têm. Por isso que eles olham para esse texto e pensam: bom, vai ter um templo e vai ter que ser medido e tal, vai ter um templo como era o templo que foi destruído. Nós não cremos assim. Em todo o Apocalipse, o que temos visto é que o santuário se refere à igreja. Cristo e a igreja, porque Cristo é o corpo dele, a igreja. O santuário, o templo, tem a ver com Cristo e com a sua igreja. Então, aqui nós estamos vendo um santuário que não é pedras de paredes, um edifício de pedras e paredes, mas um edifício espiritual. Aliás, nós temos isto claro na palavra de Deus, que a igreja é esse templo, é esse edifício. Vamos ver 2 textos que podem garantir isto doutrinariamente, para que você fique bem firme nessa doutrina. O primeiro está em Atos, no capítulo 15, quando vocês devem se lembrar, houve um concílio em Jerusalém, quando a grande celeuma era a respeito dos gentios, se eles teriam que se circuncidar e obedecer toda aquela lei cerimonial. Os judaizantes achavam que sim, Paulo e outros achavam que não, que eles não precisavam. E houve, claro, um concílio para decidir sobre isso. E acontece, então, que nessa confusão de como deveriam tratar os gentios, o apóstolo Tiago toma a palavra a partir do verso 12, do capítulo 15 de Atos, e ele aqui fala de uma profecia, ele traz uma profecia do Velho Testamento que diz respeito ao templo e os gentios. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expus Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito. Aí ele cita aqui, o profeta. Cumpridas estas coisas, voltarei
e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Então, ele diz que haverá uma restauração do tabernáculo caído de Davi, para que os gentios venham e façam parte deste tabernáculo e adorem a Deus. Então, que tabernáculo é esse? Se você lê assim, parece bom. Então, será que vai ser reconstruído o templo para que os gentios possam se aproximar e também fazer parte e adorar? Bom, os que acham que há uma divisão entre Israel e gentio vão pensar que sim, que vai ser restaurado e construído o tabernáculo, pois é, o santuário, o templo, e os judeus vão poder se aproximar como podiam no pátio dos gentios para adorar. Acontece que nós vemos noutros textos que não é assim, que esse santuário não é de pedra comum, mas de pedras vivas. E você abre lá no apóstolo Pedro e vê que ele está construindo, Deus está construindo um tabernáculo com pedras vivas. Não é pedra de pedra, mas pedras vivas. Então, vamos lá para Pedro. Veja, você deve se lembrar bem desse texto, 1 Pedro, no capítulo 2, ele fala desta casa espiritual que está sendo levantada. Aí diz assim, verso 4, chegando para ele a pedra que vive, que é Cristo, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Casa espiritual, para oferecer sacrifícios. O sacrifício que nós oferecemos hoje não é cordeirinho, é sacrifício dos lábios, como diz Hebreus, que confessam o nome do Senhor, para adorar ao Senhor neste tabernáculo espiritual, casa, edifício, feita não por mãos, eterna, que é feito por pedras vivas, que são os eleitos de Deus, que já foram preparados lá na pedreira da eternidade e que, quando se convertem, são preparadas para serem colocadas no seu lugar, nesse edifício santo, que é casa espiritual de Deus. Eu até uma vez fiquei tão emocionado quando li em primeiro livro do Reis, quando Salomão estava construindo o templo, é dito lá, me parece no capítulo 7, que as pedras eram preparadas na pedreira e trazidas e colocadas no seu lugar e se encaixavam de tal sorte que não se ouvia som de martelo, de coisa, porque se encaixavam perfeitamente. Veja isso lá em 1 Reis. É maravilhoso. Quer dizer, não há nenhuma ação humana, nem som de martelo se vê. Vem da pedreira e se encaixa perfeitamente nesse edifício santo espiritual. Se você ou também olhar no livro
da carta do Paulo aos Efésios, então, você no capítulo 2, vê que Deus quebra a parede de separação entre judeus e gentios, faz dos dois um só povo, no capítulo 2. E aí você veja que ele faz esse edifício que é de crentes, judeus e gentios, formam um santuário. Ele diz assim, verso 18 do capítulo 2 de Efésios, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Ele está falando, não os gentios, Efésios, né, os que creram, concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Agora presta atenção. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis edificados para a habitação de Deus no Espírito, tabernáculo, onde Deus habita. Então, um templo espiritual feito de pedras vivas. Então, não se trata de reconstrução de um novo templo de pedras. Isso não tem sentido algum. E nem de que volte de forma alguma e seja restaurado a repetição de sacrifícios, porque o sacrifício de Cristo foi feito uma vez por todas. Por isso o véu rasgou e o templo foi destruído. Acabou. Agora, o templo é espiritual. Nós somos pedras vivas. Nós somos, portanto, este tabernáculo aqui, este santuário de Deus. Então, ele pega uma vara, é ordenado a ele, nós sabemos quem, provavelmente o mesmo anjo, capítulo 10, ordena que ele meça o santuário. E meça o santuário na parte do altar e daqueles que adoram. Ele está falando aqui da parte interior do templo, que é o santo lugar e o santo dos santos, onde tem o altar do incenso. Essa parte é uma parte muito especial, que é, então, delimitada agora, nessa medida, para resguardar os verdadeiros crentes, os que verdadeiramente são crentes e adoram ao Senhor. E deixa de fora, no átrio, os que não são verdadeiros crentes. Olha, você veja que nós temos aqui uma figura da igreja chamada visível, que tem dentro de si verdadeiros crentes e outros que não são verdadeiros crentes. Quer dizer, Deus conhece, Deus sabe, e ele manda medir e colocar essa medida e deixa de lado. Ele chama gentios, mas, na verdade, esta é uma palavra que envolve judeus que não são verdadeiros judeus. Lembra do primeiro capítulo, quando das igrejas em que Jesus fala que há judeus que não são verdadeiros, mentem, são de sinagoga de Satanás, mas estão dentro da igreja. Tem gente dentro da igreja que não é verdadeiramente crente, mas um limite colocado, uma divisão, uma medida é feita que faz esta separação. Que nós não conhecemos, mas Deus conhece. Deus sabe quem é verdadeiramente crente, quem não é. Então, esta medida é protetora, protetiva. Ela resguarda os que são verdadeiramente crentes. E deixa de fora aqueles que mentem e não são. Né? Pessoas que se envolveram com o mundo, que são mais mundanos do que verdadeiramente crentes, que estão mais abraçados com o mundo, de braços dados com o mundo, do que com
a vida de compromisso íntimo, de união com Cristo, e de vida com Ele, separada do mundo. Então, a secularização, que tem sido uma coisa cada vez maior dentro das nossas igrejas hoje, na verdade, está fazendo esta delimitação. A gente vê muitos dentro da igreja que são mundanos e fazem concessões com o mundo e não são verdadeiros adoradores que estão comprometidos com Cristo e com a sua palavra e com a doutrina e com a verdade de Deus. Então, o santuário portanto, a igreja, aqui chamada visível, que tem essa divisão em que Deus conhece e separa aqueles que são seus. Muito bem. Então, tratando isso, diz o texto que essas pessoas gentios, por 42 meses calcarão os pés da cidade santa. A cidade santa aqui é a igreja. Você vai ver no capítulo 22 que é Jerusalém que desce dos céus. A cidade santa aqui no Apocalipse se refere à igreja. Então, por 42 meses, que também significa 1.260 dias, ou 3 anos e meio, tudo igual, é a mesma coisa. É simbólico isso, não é exato os dias, mas significa também tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Tudo a mesma coisa, e é simbólico, e se refere a esta dispensação que estamos vivendo, desde a ascensão de Cristo até a sua volta, 42 meses. E então a igreja vai estar assim, mesclada durante esses 42 meses, separada e guardada e conhecida por Cristo, os que são seus, e conhecida por Cristo, os que não são, e que estão no pátio dos gentios, e que na verdade, visitam o mundo e voltam e estão divididos. 42 meses. Essa dispensação é a realidade da igreja visível, como nós a conhecemos. Né? Qualquer um da nossa igreja está dentro dessa realidade. Né? É duro a gente pensar isso, né, Valtinho, pastor? Mas ele sabe, tem aqueles que são do santuário, que estão lá, bem comprometidos, né? que produzem seus frutos. E há aqueles que estão lá na igreja, que infelizmente nós sabemos, estão do lado do risco, do lado da divisória para o pátio dos gentios, infelizmente. Né? Mas todas as igrejas têm essa experiência. É triste. Nem sempre conhecemos tudo. Às vezes a gente se engana, pensa que ali está alguém muito consagrado, e, na verdade, naquele último dia vai ouvir aquela palavra: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, tal, participei, fui ativo, preguei, tal, fiz milagres, expulsei demônios, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Nunca vos conheci. Nós sabemos que isso tem a ver, claro, com a eleição de Deus. Nunca vos amei, nunca vos escolhi. Apartai-vos de mim. Muito bem. Agora as 2 testemunhas. Então, diz assim: darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1.260 dias, 42 meses, a mesma extensão de tempo, vestidas de pano de saco. Quem são estas 2 testemunhas? Eu sei que há muita ideia sobre quem poderiam ser estas 2 testemunhas. Então, nós temos aqueles que acham que Enoque e Elias, outros dizem não, é Moisés e Elias,
E eles pensam isso porque, de fato, os milagres que são ali mencionados, eles têm a ver, de certo modo, com esses dois personagens, né? Elias orou para que não chovesse, também ele pediu fogo e fogo veio sobre os inimigos. Lembra daqueles 50 soldados, 50 mais 50 que foram para pegá-lo? E ele disse, bom, se eu sou homem de Deus, então desça fogo, consuma. Os 350 foram embora. Né? O quarto foi pianinho, né? Se lembra da história? Também, aqui as testemunhas, quando falam fogo. Também Moisés, as pragas e também a questão do sangue que virou o rio Nilo, né? Então, acham que se trata de Moisés, a lei, Elias, os profetas. Também há aquela ideia de que Elias deve aparecer no final do tempo. E alguns acham que então Elias tem que aparecer ainda, mas nós já sabemos que Elias já veio no espírito de Elias, veio em João Batista, né? Jesus mesmo disse que, quando foi perguntado o que era isso. Então, quem são essas duas testemunhas? Bom, estas duas testemunhas, elas, segundo o pensamento reformado, dentro do entendimento do simbolismo, elas representam a igreja. A igreja. Lembra que Cristo mandou os discípulos de dois para evangelizar? 70 foram de 2 em 2. Né? Nós temos vários textos que falam a respeito de 2 testemunhas, então a verdade estabelecida, e outros. Então, estas 2 testemunhas, elas representam a igreja no seu mistério de evangelizar, de pregar a palavra de Deus durante este período, 42 meses, este período da dispensação. Nós somos estas testemunhas. Nós recebemos esta comissão de pregar a palavra de Deus, vestidas de saco, porque a mensagem proeminente da pregação do Evangelho é arrependimento. E este vestimento de saco é o símbolo mesmo de arrependimento. Quando os reis se arrependiam, rasgavam suas vestes, vestiam-se de saco. E, então, era a pregação do arrependimento. O próprio João Batista também tinha pelo de camelo, coisa bem rude, e a sua mensagem central era arrependei-vos. Então, a mensagem central dessas testemunhas é o Evangelho e o arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. São essas 2 oliveiras, os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor de toda a terra. Essa expressão 2 oliveiras, elas estão ligadas a Zacarias, capítulo 4, quando aparecem as 2 oliveiras, e diz respeito a Josué, Zorobabel, as 2 testemunhas ali naquele lugar, que são apresentadas em Zacarias. Então, elas são estas testemunhas que têm este encargo de pregar o Evangelho, vestidas de saco, pregando arrependimento durante 42 meses, esta dispensação. E diz assim: se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca, devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Veja o que é que o Senhor fala a respeito da ousadia da igreja e também do poder que Deus concede a ela, de tal maneira que nem todo o poder do inferno pode impedir seu avanço.
E todos os inimigos que se levantam não podem contra o testemunho da igreja. As portas do inferno não podem prevalecer contra ela. A gente vai depois tratar no capítulo 20 sobre a prisão de Satanás, e nós vamos ver que Satanás, como o valente, foi preso e amarrado, assim Satanás está preso e solta ao mesmo tempo. Como? Ora, preso porque ele não pode impedir o avanço da igreja. Ele não pode, ele está preso, ele não pode. A igreja avança. Isso porque ele persegue a igreja. Deus permite que ele persiga a igreja. Então, ele está no controle de Cristo, não pode prosseguir e não pode impedir. Não pode deixar a igreja de prosseguir e não pode, de forma alguma, impedir que ela prossiga, mas ele pode perseguir a igreja, e isso Deus permite e ele faz. Então, a igreja avança e cumpre o seu programa, segundo o propósito de Deus, a sua soberania. Nada vai impedir. Até o último eleito que vai ouvir e ser alcançado pelo poder da palavra do Senhor. E veja que poder, que diz assim, né, estas testemunhas, sai fogo de sua boca, devora os inimigos. Eu gosto disso porque me anima a saber que quando eu abro a boca para pregar a palavra de Deus, sai fogo da minha boca. Fogo que devora os inimigos, toda a oposição, toda a barreira. Quando a gente percebe que pessoas estão dominadas por Satanás, amarradas, né, grilhoadas, cegas, ou totalmente dominadas pelo seu engano, em trevas, aí você prega a palavra de Deus, na unção, no poder do Espírito, fogo sai, e essas pessoas são libertas e transformadas. Quer dizer, toda obra do maligno é desfeita pela palavra, que é a espada do Espírito, que nada pode impedir dela alcançar o seu objetivo. Então, esse fogo que sai da boca das testemunhas da igreja é o poder do Espírito Santo, deste evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso é animador. Nós devíamos crer nisso e sair com esta ousadia. O poder não é nosso, o poder é da palavra, é do evangelho, né? E não há nem nada no inferno, nenhum poder do inferno que possa contra a igreja do Senhor Jesus, contra a pregação do evangelho, para alcançar o seu objetivo, que é salvar aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Estes virão, nada poderá impedir. Então, a igreja, ela sai para pregar esse evangelho no poder do Espírito Santo, com certeza da vitória alcançada, do seu objetivo alcançado. É animador saber que o Senhor está conosco. As dificuldades são enormes. Satanás não desanima e vai colocar seus obstáculos. E nós não podemos nos intimidar, temos que crer nisso, que Deus nos deu esse poder, né? Tanto pelo poder da palavra como da oração. Porque é interessante que isso realmente foi o que Elias fez. Cerrou os céus, 3 anos, 6 meses, não choveu. Depois orou de novo e choveu. Mas acontece que Tiago fala que ele era como nós. As mesmas paixões. Então, se ele orou e fechou, nós podemos orar e fechar. E é verdade. Eu sei, eu me vergonho de estar velho
e não ter a mesma ousadia que eu tinha quando jovem e que orei para que não chovesse, não choveu. Então, mas já está aqui escrito, a igreja tem esse poder maravilhoso de pregação e de oração, e de prosseguir no seu ministério, no seu objetivo de obedecer à palavra do Senhor, cumprir o seu propósito. Agora veja o verso 7. O verso 7 diz: quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, concluído, um dia vai ser concluído, vai se encerrar o testemunho que a igreja dá. Vai parar. Quando concluir, quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, aí veja, a besta que surge do abismo, o peleja contra elas, as vencerá e as matará. Olha, aqui é a manifestação pessoal, é a encarnação do anticristo, porque agora nós temos o espírito do anticristo. Desde João, a primeira carta, que João vem dizendo que o espírito do anticristo já está entre nós. Mas um dia ele vai se manifestar em carne, uma pessoa, o homem da iniquidade, de que o apóstolo Paulo fala em Tessalonicenses, o anticristo, personificado, enviado por Satanás e revestido do poder do inferno. Esse homem vai se manifestar, é a besta que emerge do mar, que surge do abismo, a besta que surge do abismo, pelejará contra a igreja e a vencerá e matará. Bom, aqui nós temos dois aspectos. O aspecto de perseguição, de morte mesmo, milhares de crentes nesse período, que será o período mais intenso da grande tribulação, aqueles 10 dias de tribulação, como nunca antes houve, nem haverá depois. Este é um período terrível desta liderança mundial do anticristo, que vai se manifestar com ódio, fúria contra a igreja. E segundo o propósito de Deus, é dado a ele vencer a igreja. Não é que não vai haver mais crente nenhum. Vai haver, mas a instituição, igreja, vai acabar. Ela será morta institucionalmente falando. Morta. Grande parte morreu e grande parte se esfriou. É isso que quer dizer quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra. Quer dizer, é um tempo de morte mesmo da igreja. O testemunho, a pregação, vai ser silenciado. Então, entramos agora nesse verso de número 7, num momento crítico, culminante, com relação à história da igreja, em que Deus permitirá que o inimigo, o anticristo, vença e a igreja seja morta. Então diz que são 3 dias. O cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Aqui está falando, quando fala grande cidade, Babilônia, é o mundo. Cristo foi crucificado aqui nesse mundo. Então, o cadáver da igreja vai ficar exposto, insepulto. Este é um simbólico, que simboliza o mais profundo opróbrio, porque a coisa mais triste que pode ocorrer na história, se você lê o Antigo Testamento,
é quando as pessoas não era sepultado. Ou os cães comiam, ou os abutres, e as pessoas não eram sepultadas, não é? Então, isso era um opróbrio, era o pior. E essa é uma situação, portanto, muito terrível, em que a igreja vai passar. Seu cadáver ficará estirado na praça, como vimos, Sodoma, Cristo foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permite que esses cadáveres sejam sepultados. E veja que vai haver uma festa. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Porque essa tem que ser a realidade da igreja, viu? Perturbadora. A gente lê lá no livro de Atos que a igreja caía na simpatia do povo, é verdade. Mas mais para frente você liga. Os que perturbam o mundo chegaram até nós. Quer dizer, é uma missão confrontadora. A igreja prega o evangelho, prega a palavra de Deus, prega a condenação para os que não obedecem a Deus, juízo, prega contra o pecado. Isso perturba, né? Então, eles ficam alegres, o mundo fica alegre, não tem mais ninguém para reprová-los ou para estar sempre trazendo à memória que eles estão lutando contra Deus e fazendo o que é contrário à vontade de Deus. Mas veja o verso 11, o que vai acontecer. Depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. Bom, esse período de 3 anos e meio é o período da grande tribulação. Eu devo lembrar que a palavra de Deus diz que será muito curto, porque por amor dos escolhidos, Deus vai abreviar esse período terrível que a igreja vai passar, né? Tanto de morte como de morte espiritual, como também de morte física. É uma situação realmente difícil neste período de grande tribulação. Os que vão permanecer vão estar aí ocultos, escondidos, né? E institucionalmente a igreja morta é um período muito triste, de grande alegria para o mundo. Mas o que vai acontecer? O que vai acontecer é o que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Esta ressurreição está descrita aqui, né, pelo apóstolo Paulo, porque é o dia exatamente da volta de Cristo. Exatamente nesse dia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, começando no verso 13. Aqui temos a descrição do que vai acontecer. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer como os demais que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Os que estiverem vivos ali, naquele dia, poucos, mas vão ser transformados, não vão ser primeiro. Primeiro ressuscitam todos os que morreram, crentes em todo o tempo, e os que foram mortos vão ressuscitar. E os que estiverem vivos vão ser transformados. Então,
diz assim, voltando aqui ao texto, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, verso 15, isto, nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Veja, Cristo vem nas nuvens, fica no ar. Nós esperamos a ressurreição ali dos crentes e transformados que fomos, um abrir e fechar de olhos, revestidos de incorruptibilidade. Eu creio de mãos dadas com eles, vamos a ser arrebatados. É aquela palavra, subir até aqui. Cristo vem com clamor de trombeta, a sua voz de ordem, os mortos saem dos túmulos, nós somos revestidos de incorruptibilidade, que tivemos vivos, e juntamente com eles vamos ser arrebatados. Este é o arrebatamento, não tem nada de secreto, é algo visível, audível, eles vão assistir e vão ficar aterrorizados. Vejam, os ímpios, né? Então seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então é exatamente isso. Eles vão ouvir uma voz, os mortos e todos. A voz vai dizer para eles, verso 12, as duas testemunhas ouviram grande voz, vinda do céu, dizendo, subi para aqui, e subiram ao céu, é o arrebatamento, no último dia. Subiram ao céu, numa nuvem, Cristo veio numa nuvem, nós vamos também, voltos em nuvem, assim como ele subiu, vamos subir, né? Numa nuvem. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve um grande terremoto. Ruiu 10ª parte da cidade. 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, que também é um número simbólico, é muito mais que vai morrer nisso aqui. Então, 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, deram glória a Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que vem sem demora o terceiro ai, que vai ser essa 7ª trombeta. Nós vamos assistir isso de camarote, lá nas nuvens, porque isso é de repente, não vai demorar. Aí nós vamos ver o que já foi descrito lá no 6º selo, que morrem aquelas pessoas e depois ressuscitam juntamente com os crentes, ressuscitam os ímpios e vão receber o juízo. Aí não vão morrer mais, eles vão pedir a morte e a morte não virá. Cair sobre nós, escondei-nos da ira do Cordeiro que está sentado no trono. Quer dizer, será uma coisa terrível. O texto vai dizer que eles vão glorificar a Deus, mas isso não quer dizer arrependimento, porque não existe mais arrependimento, né? O texto diz assim, naquela hora houve grande terremoto, ruiu 10ª parte da cidade, morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória a Deus do céu. Mas isso não é arrependimento, não. De forma alguma, não tem mais arrependimento. Passou o segundo ai que vem sem demora. Aí é o final, é o fim, é a destruição completa dos ímpios, que, na verdade, não é destruição, eles vão ser lançados no lago que arde com fogo e enxofre. A besta vai ser morta com o sopro da boca de Cristo, falso profeta, o grande dragão, que é o diabo,
e todos vão ser lançados no lago que arde com fogo. E os ímpios todos, com seus corpos ressuscitados, chamado corpo de horror e de vergonha, vão ser lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Esses que morreram aqui pelo terremoto ressuscitam imediatamente com esses corpos de horror para serem lançados no lago que arde com fogo e enxofre, para receber no corpo tudo que fizeram contra Cristo. E nós, com um corpo glorificado, semelhante a de Cristo, lá agora com Ele, nas nuvens, desceremos com Ele numa terra totalmente modificada, feito novo céu e nova terra, desceremos com Ele para reinar. Eu vou deixar isso para o próximo, que ainda é o resto do capítulo 11, que é maravilhoso. Nós estaremos com o Senhor para reinar eternamente. Então, o reino será dele, de Cristo. Ele entregará ao Pai e reinará sobre a terra. É a plenitude, porque Cristo já reina, mas ainda os inimigos estão aí e tal. É o já e é o ainda não. Mas quando isso acontecer, então, o reinado será pleno, total, absoluto, completo de Cristo, pessoalmente, nesta terra, novos céus e nova terra onde habita a justiça, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus nos abençoe, né? Que possamos ser animados na pregação da palavra de Deus, né? Com tudo isso que Deus dá à sua igreja, no poder do Espírito Santo, para executar seu programa de testemunhas, né? E também a certeza de que vai haver uma tribulação, mas Deus vai guardar os seus. Como selou, como mandou marcar, que é a mesma coisa, selar e medir com a vara, para que os santos sejam preservados, ainda que não fisicamente. Ainda que não fisicamente, no entanto, nós estaremos sustentados, né, espiritualmente no Senhor, guardados e salvos. Então, lembrando, só terminando, o santuário é a igreja, é a representação da igreja visível. Está dividida entre aqueles que são verdadeiramente crentes e os que não são, que, infelizmente, estão envolvidos com o mundo, parte dos gentios. Eles estarão, assim, enganando-se a si próprios e aos outros, como acontece na igreja hoje, infelizmente, e será até o fim. As duas testemunhas é a igreja, somos nós, nessa dispensação de 42 meses, simbolicamente falando, pregando a palavra de Deus com todo poder. E Satanás não pode impedir o avanço da igreja, embora possa perseguir e trazer transtornos e problemas, como nós sabemos, somos avisados de que ele virá e temos que lutar e enfrentá-lo com a armadura de Deus. Temos a oração como Elias, para orar a fim de que nada atrapalhe o reino de Deus e as portas de impedimentos caiam e a igreja prossiga no seu avanço e até cumprir e ser concluído o testemunho da igreja. Quando a besta, que emerge do abismo, o anticristo, vai vencer. Vencerá. É um tempo de apostasia, de frieza espiritual, de muitos, morte de outros. E a igreja será extinta institucionalmente. Quer dizer, não vai existir na face da terra nenhuma instituição com o nome de igreja. É o anticristo reinando sobre tudo. Até que chegue o momento em que Cristo aparece. Ele vem visivelmente,
A igreja ouve a sua voz, se levanta pela ressurreição ou pela transformação, juntos ao encontro dele nos ares. E todos ficam aterrados. E ele vem, vence o anticristo com o sopro da sua boca e destrói seus inimigos. Vai lançá-los todos no lago que arde com fogo e enxofre. E viremos em novo céu, nova terra, para reinar com ele. Não 1000 anos, eternamente. Que Deus nos abençoe e possa consolar o nosso coração, nossa viva esperança. Bem, vamos orar. Senhor, tem misericórdia, que o Senhor, por tua graça, possa nos abençoar. Nós que somos agora as tuas testemunhas e estamos pregando, anima-nos, Senhor, dá-nos, por esse texto, ousadia, para sairmos pregando, ter a confiança de que fogo sai da nossa boca para destruir qualquer oposição, e o teu reino, Senhor, se avance, cresça, que muitas almas sejam salvas, eleitos que o Senhor tem escolhido em todas as raças, tribos e nações. Dá-nos a fervor missionário, amor pelas almas, possamos pregar até o fim e aproveitar o tempo e a oportunidade, porque um dia o testemunho será concluído. Ó Deus, tem misericórdia. Anima-nos, ajuda-nos, abençoa-nos e dá-nos esta firmeza de fé e de esperança na grande vitória da igreja. O final da história é certo. A igreja triunfará. Amém. Estamos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.